prazer de trabalhar junto Bárbara, no Branco do começou ainda não. Olho. Agora. Tá. Boa noite a todos. Gostaria de apresentar para vocês Lúcia Padilha, parceira antiga de trabalho já. Fizemos muitas atividades no Branco do Olho, a gente já fez curadoria de exposição, montagem, projetos. E Lúcia vem se especializando muito na área de arte e educação. Apesar de ser formada em arquitetura, ela fez um mestrado em design voltado para a área da educação. Então, ela pesquisou metodologias novas, né, da arte e educação, ou talvez menos conhecidas do que as que a gente aprende até dentro da própria faculdade. Ela vai poder falar um pouco sobre isso. E ela tem diversos projetos na área da educação, material educativo para museu, intervenções em diversas exposições, né? E ela está recentemente com cursos de mediação cultural e cursos sobre arte pública no projeto que ela tem chamado Arte Pública. Recentemente fez um curso de acessibilidade junto comigo e outros colegas daqui. Então, a gente está começando a pensar já na incorporação de atividades de audiodescrição em nossos projetos. Mas é isso. Muita construção, muita coisa que já foi feita, né? E é isso, ela é essa pessoa linda aí que vocês estão vendo. Obrigada, Bárbara. Adriana. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Bárbara. Obrigada, André, pelo convite. E estou muito feliz de estar aqui. Vou compartilhar com vocês um pouquinho do que Bárbara falou aí, que são as experiências que eu estou tendo, né? Como mote, né, ficou o tema da minha fala aqui, contrapartida, acho que são as contrapartidas, né? E aí eu vou trazer para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho tido com educativos de exposição e materiais educativos. Eu vou começar a apresentar aqui, vice André. Tá. E aí eu já vi que tem uma participante daqui, Jennifer, que fez o curso comigo. E aí ela vai ver coisas parecidas que a gente viu lá. Deixa eu ver o que está aqui, no tela cheia. Eita, espera. É aqui. Tinha entrado em tela cheia. Mas é porque entrou na página já andado, o PDF. Bom, esse foi o tema que Bárbara pediu para eu preparar aqui, uma apresentação para vocês, né? E propostas e possibilidades. E aí eu vou trazer para vocês isso, né? Minha experiência prática. E trouxe uma introduçãozinha aqui, né? O que seriam essas contrapartidas sociais. Elas geralmente são ações voltadas para gerar um impacto positivo na sociedade, né? E em alguns editais, o próprio projeto já é uma contrapartida social. E, geralmente, os projetos que eu venho fazendo, como eles têm a ver com projetos educativos, ele já é, em si, uma contrapartida para o incentivo que a gente recebe, que eu venho recebendo do Funcultura, que é o único edital, quer dizer, agora tem o SIC também, da Prefeitura, que incentiva o projeto, né? A gente participa do edital, e aí, como eu sempre escrevo projetos voltados para a área de arte e educação, então, o projeto em si já é a contrapartida pelo incentivo. Mas aí existem outros projetos, outros tipos de projetos com outros tipos de contrapartida, né? Que a gente pode dar uma geral aqui hoje, né? Bom, algumas leis de incentivo só pedem que a contrapartida seja colocar a logomarca, né? Tanto da lei quanto do órgão público no material de divulgação. E também você pode fazer uma contrapartida em serviço. Recentemente, a gente passou já por 2 leis Aldir Blanc, né, que aconteceram, são editais novos que a gente está vivendo a partir da pandemia. E, por exemplo, teve um edital da Prefeitura da cidade do Recife, que foi de auxílio a empresas, a MEIs e CNPJs, e muitas das contrapartidas foram em serviço.
você dá uma aula, né? Você sempre voltado para a escola, né? Eles pediram sempre para atingir o público escolar. E aí tudo vai depender desse edital que você está inscrevendo, né? Eu dei uma pesquisada aqui e essa novidade da contrapartida social, na verdade, não é uma novidade, né? A gente já trabalha com essa contrapartida há muito tempo. Inclusive, é um ponto fundamental para você aprovar um projeto. Se a sua contrapartida social ela for bacana, o seu projeto, né, tem mais força de ser aprovado. Mas essa novidade ela vem com a Lei Rouanet, uma instrução normativa que teve em 2019 e que ela meio que determina o percentual das contrapartidas e diz que a contrapartida ela deve ser com ação formativa. Então, na Lei Rouanet já está tendo essa exigência, né? Então, no artigo 1, no parágrafo 1, tem as ações formativas deverão corresponder a pelo menos 10% do quantitativo do público previsto no plano de distribuição, né? E 50% do quantitativo de beneficiários deve ser de estudantes e professores de instituição pública. Então, isso aí já está na Lei Rouanet. E aí, que ações a gente pode oferecer como contrapartida? Aí eu separei aqui algumas para vocês. Atividades gratuitas abertas ao público, né? Geralmente, quando eu escrevo projeto, todas as atividades dos meus projetos são gratuitas. Mas tem muita gente que faz projeto e não coloca, né? Por exemplo, projeto de teatro, que cobra ingresso, show, né? Dança. Aí, no caso, algumas atividades desse tipo de projeto devem ser gratuitas e abertas ao público, né? Prever ações voltadas para comunidades carentes ou público escolar, né? Estadual, municipal, né? De escola pública, estadual, municipal. Oferta gratuita de ingresso, já falei. Distribuição gratuita de produtos e oferta de cortesias. Então, esses produtos, por exemplo, no caso dos meus projetos, alguns projetos que eu aprovei, o produto foi um material educativo, e aí essa distribuição desse material educativo para professores é sempre gratuita, é uma contrapartida dos meus projetos. O projeto em si já é de formação, né? Mas a gente tem o produto que a gente distribui gratuitamente para o público-alvo, no caso, professores, né? Acessibilidade para deficientes e idosos é uma questão também muito importante. E atividades educativas, que eu também vou estar trazendo para vocês aqui alguns exemplos. Bom, eu falei antes, distribuição de ingresso, né, divulgação de marca, e aí eu estou trazendo para vocês, eu vou focar a partir de agora mais nos projetos de artes visuais. Eu não sei qual é o perfil daqui das pessoas que estão no curso, mas assim, quem não for da área de artes visuais pode adaptar para a sua área, não é muito diferente, não. E aí eu vou tentar falar um pouquinho do que pode ser o núcleo educativo, no caso de artes visuais, por isso que eu estou frisando, porque eu vou imaginar essa contrapartida social dentro de espaços expositivos e exposições e museus, que é a área que eu tenho trabalhado mais, né? Como é que a gente pode criar uma equipe de educativo dentro de exposições de artes visuais e museus, né? Que possíveis ações educativas a gente pode desenvolver, os produtos culturais, como eu já havia falado, que são os materiais educativos, e a questão da acessibilidade nesses espaços expositivos. Então, primeiro, o que seria esse núcleo educativo, né? O núcleo do educativo, ele vai promover um conjunto de ações que vai aproximar o público da exposição, né, e da instituição. Vale a pena frisar que essa, vamos dizer assim, essa profissão ou essa atuação da mediação cultural, do educativo, ela é relativamente recente. No Brasil, ela começa, o primeiro núcleo educativo foi desde a década de 50, e não foi nem no Museu de Artes Visuais, foi no Museu de História. Então, o educativo ele vem cada vez mais se consolidando, né, como um campo de atuação profissional
Entretanto, é um campo muito novo, é muito recente. Então, quanto mais a gente puder estar conversando sobre isso, formando pessoas para estar trabalhando, né, no educativo, é importantíssimo, né? Porque muita gente vai para trabalhar na área de mediação e não tem formação para estar trabalhando, né, na área de mediação. Bom, que conjunto de ações o educativo pode promover, né? Construir diálogos sempre, né? É o objetivo principal da gente estar fazendo essa ponte entre a exposição e o público, os públicos, promover encontros e potencializar experiências estéticas e culturais, certo? Então, quando a gente está no espaço expositivo, principalmente de artes visuais, o educativo ele sempre está pronto para promover esses encontros, pronto para receber o público, pronto para fazer com que a exposição que está na mostra, né, no momento, ou mesmo uma exposição permanente, ou uma exposição temporária, ela tenha vida. Muitas vezes eu digo que o educativo ele é a saúde de uma exposição, porque se você monta uma exposição de artes visuais e aquela exposição fica ali, esperando o público espontâneo chegar, sem nenhuma promoção, sem nenhuma interação, a exposição ela fica meio que sem saúde, sem vida, né? O que faz a exposição de artes visuais se tornar interessante, né, e cumprir um papel educativo e social é estar interagindo com o público. Então, é isso, vamos dizer assim, o núcleo educativo ele tem essa função, né, de promover esses encontros, de construir diálogos e potencializar as experiências que a exposição está propondo. Então, aí a gente tem essa ponte, né, educativo, exposição e públicos, e o educativo é quem vai fazer esse link entre a exposição e os diferentes públicos, que já já a gente fala. Bom, a atuação do educativo está entre muitas relações. O educativo, no caso, o núcleo do educativo, dentro de um museu, de uma galeria, de uma instituição cultural, um espaço expositivo, tem que estar ligado nessas relações. As obras que estão em exposição, né, o papel da instituição cultural, o artista que está expondo, ou os artistas, se for uma exposição coletiva, o curador, quem foi que fez essa curadoria, como que essa exposição está montada no espaço expositivo, os materiais educativos que essa exposição pode ter ou pode criar, né? O público que vai fruir essa exposição e o público escolar, que é um público que está cada vez mais indo, né, para os museus e para as exposições, e é muito importante que o educativo tenha esse link com escolas e com professores, porque é a partir dessa conexão com as escolas e com os professores que o educativo ele vai fazer com que a exposição realmente fique viva, né? Bom, aí a gente tem aí um gráficozinho, né, das relações do educativo com toda essa gama de possibilidades, com o público, com o artista, com o mediador, com a expografia. Eu dei uma organizada aqui, como é que vocês podem estar visualizando uma equipe do educativo. Então, a gente tem uma coordenação, né? Essa coordenação, ela vai coordenar. Isso aí é um esquema bem básico. O núcleo de mediação, o núcleo de formação e o núcleo que elabora os materiais educativos. Na verdade, todo mundo pode trabalhar em vários núcleos, vamos dizer, um mediador ele pode estar trabalhando no núcleo de formação e pode estar elaborando material educativo, assim como a coordenação. E aí, o que seria esse núcleo de mediação? O núcleo de mediação, assim, em termos práticos, ele vai trabalhar no recebimento dos diferentes públicos no espaço expositivo. O núcleo de formação é o núcleo que vai estar trabalhando em cursos, palestras e nesses encontros de formação, né? Formação de público, formação de professor, formação de público espontâneo. E a elaboração de materiais educativos, a gente pode imaginar a elaboração de materiais gráficos ou mesmo objetos. Objetos que você possa estar fazendo ação de mediação dentro do espaço expositivo. Por exemplo, eu participei de uma exposição coletiva
como coordenação do educativo, lá na Torre Malakoff, e era de arte e tecnologia essa exposição. E um dos artistas, que é Cuquinha, a obra dele foi a seguinte: ele pegou um telefone público que estava no térreo da Torre Malakoff. As pessoas que chegavam na exposição podiam ligar de graça desse telefone para quem quisesse. O telefone estava ali, disponível para isso. E, em troca, a pessoa deixava o som da ligação sair dentro de uma sala que estava lá no primeiro andar. Essa sala era toda escura, as pessoas entravam na sala, ficavam lá, e ficavam escutando a conversa de quem estava... Essa exposição foi muito boa, Luca. Ótima. Muito boa. Foi ótima. Agora, assim, a voz saía distorcida lá em cima, sabe? A pessoa não sabia quem era, mas aquelas vozes de pato, sabe? Ficava um barulho, um ruído. E aí era isso, o trabalho dele era isso, e ele estava questionando assim, o que é público, o que é privado, sabe? Sobre comunicação, sobre troca. E aí está lá em cima, né? As pessoas entravam lá em cima, quem ia ver as outras obras, entrava nessa sala que era a obra de Cuquinha, para ficar ouvindo a conversa dos outros lá, do telefone, né? Que estava lá embaixo. E aí... E era uma época, Luca, era uma época que celular também não era uma coisa fácil, a ligação de celular era meio cara ainda, é verdade, né? Então, teve muito de luxo ainda na época. Eu trouxe esse material educativo, o material dessa exposição, para mostrar para vocês já já. Aí, o que foi que aconteceu? A gente teve material educativo, a gente teve caderno educativo, a gente teve um cartaz que eu vou mostrar para vocês, mas a gente também criou objeto, e um dos objetos que a gente criou para receber escolas, por exemplo, porque foi uma exposição muito visitada por escolas, essa exposição. Foi aqueles brinquedos de telefone que botam um copo de um lado, um copo do outro e um fio, sabe? Super simples, né? Mas quando a gente queria estar brincando e questionando e estar fazendo atividade com as crianças, né? A gente criou esse objeto, super simples. E aí é isso, é a criação de materiais educativos, é uma das funções do educativo, da equipe do educativo. E você pode ser contratado como mediador só para receber público, só para fazer cursos, né? Organizar os cursos, as palestras, ou só para fazer os materiais educativos, o que é raro de acontecer, porque na maioria das vezes você faz tudo no educativo. Hoje em dia né? Deixa eu passar aqui. E aí tem o mediador, eu trouxe para vocês, né? Para vocês. A gente chama mediador, mas muita gente chama de educador hoje em dia, né? Educador de museu. Já foi chamado de monitor, como está aqui embaixo. Deixa eu pegar o mouse aqui. Monitor. Monitor de computador, não, eu não sou monitor de computador. Demonstrador, animador, facilitador, explicador, guia. Guia foi muito usado, né? Guia e monitor foi o começo da era de mediação, foi chamado de monitor de guia, né? Hoje a gente chama de mediador, mediadora, educador, educadora, né? E, deixa eu ver mais. E é esse mediador, essa mediadora que vai promover esse encontro, né? Monitor é elástica mesmo, Jennifer, monitor elástica. Esse mediador, né, mediadora, que vai promover o encontro, né, entre o repertório que o próprio público tem e com as referências que ele tem acerca da exposição, do artista, da obra, do tema. Então, por isso, precisa sempre ter essa preparação, né, da pesquisa, a leitura, conhecer a obra, conhecer o artista, conhecer a exposição, ler o que o curador quer. Então, é uma função, né, profissionalmente falando, muito complexa, porque você vai ter que estar lidando com uma gama de informações que não é simples, né? Você vai ter que estar tendo que trabalhar com tudo isso para você poder meio que ser o elo entre o que está em exposição e o público. E cada público é um público, né? Também tem isso, né? Deixa eu ver mais aqui. Não tem um tipo de público que vai ver uma exposição, e sim tipos de públicos, vários públicos vão ver a exposição. Você pode receber público infantil, você pode receber idosos, você pode receber cadeirantes, cegos. Então, é uma variedade
imensa, né? E cada público vai por uma motivação e objetivo próprio. E aí é que está a sensibilidade de quem trabalha com mediação, de entender o que aquele público veio Buscar, né? buscar, né, na exposição. Por isso que é um trabalho complexo, né? O trabalho de mediação é muito complexo. Aqui a gente tenta mapear alguns públicos, né? Público infantil, público familiar, público escolar, público de pessoas com deficiência, público adulto e idosos. Só que se você olhar com atenção, para cada público desse, tem um desdobramento de vários tipos de público, por exemplo. Público infantil, infantil de quantos anos, de que idade, sabe? Público escolar, escolar fundamental, médio, EJA, qual é? Né? Pessoas com deficiência, que deficiência? Cadeirante, surdo, cego, enfim. O público adulto, então, é uma gama de público adulto. Mas aí você já dá vamos dizer aí, que seja um início de você entender os tipos de público que podem estar frequentando uma exposição de artes visuais, certo? E um dos principais públicos que procuram exposições e que interagem com o educativo é o público escolar, né? Que a gente chama não sei se vocês já ouviram falar, que a escola é um ambiente de ensino formal e que as exposições, os museus, as salas expositivas é um ambiente de ensino não formal. Ou seja, é muito legal você levar um público. Eu estou vendo companheiros do curso de... Exatamente, companheiros do curso de acessibilidade. Boa noite, professora Lúcia. Boa noite a todos e todas. Desculpa o atraso. Boa noite. Eu vou ficar aqui só quietinho. Pois o público escolar ele é importantíssimo, né, para o educativo, para trabalhar. Nessa imagem, vocês estão vendo aí, é uma imagem do educativo da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Aí vocês estão vendo ali atrás aquele carrinho é cheio de objetos, parecido com o objeto que eu falei anteriormente, que a gente desenvolveu para a exposição de Cuquinha. Então, é isso, a gente sempre está tendo que criar. Uma coisa muito legal também de falar do educativo é o processo criativo, que é uma coisa que nem todo mundo tem consciência, mas quem trabalha com o educativo, né, com arte-educação, tem esse potencial criativo que nem sempre a gente tem consciência, a gente tem que estar sempre criando ações, criando materiais, criando diálogos, criando encontros. Então, é um processo criativo muito intenso. Aqui eu vou só ler esse textinho aqui. A ação educativa pode ser entendida como uma política social de caráter público, e o objetivo da atuação dos museus e instituições hoje em dia é muito mais a postura de agenciador cultural e histórico. E outra coisa legal é que o ambiente, né, como o ensino não formal, o ambiente diferenciado dos museus, de exposições, é um estímulo para a percepção e para questionamento, principalmente para o público escolar. Só o aluno sair daquela sala de aula tradicional, que ele vai todo dia, e ir para um outro ambiente, ele já é estimulado a questionar, a perceber outras coisas. Bom, existe uma perspectiva contemporânea, né, sobre a mediação cultural, que é uma perspectiva inclusiva, em que olha para as ações do educativo, diz que as ações de um educativo devem estar comprometidas com a renovação da cultura, e não somente com a ideia de difundir a cultura. Então, muitos museus, por exemplo, que tem exposição permanente, de caráter permanente, de acervo, muitos museus, quem faz mediação acha que tem só que difundir a cultura, o que está lá dentro, né? E essa visão mais contemporânea de educativo, não, pensa que a gente tem que renovar. Está um chiadinho, eu não sei se sou eu. Foi eu Aqui aqui. está tranquilo. Ah, tá. Desculpa, deixa eu chamar o microfone.
Então, é isso. E aí, como é que você vai renovar essa cultura? Valorizar as culturas emergentes, minoritárias, alternativas, periféricas, ou seja, você sempre incluir ações e atividades que você traga os fazedores de cultura para dentro dos espaços expositivos, e não somente o espaço expositivo esteja expondo aquilo ali como aquilo ali é um saber que ninguém pode questionar. Mas não, você traz os fazedores de cultura, porque a cultura é uma coisa viva, né? E, no caso, as ações do educativo teriam como objetivo estimular a participação para promover essa inclusão dos fazedores de cultura, né, do lugar, e contribuir com novas construções sociais. Bom, isso aí são pensamentos mais contemporâneos de mediação cultural, antes de eu entrar nas ações educativas, ou já entrando aqui, vou já deixar aqui para vocês verem. A gente usa muita metodologia. Eu não trouxe um slide sobre metodologia, Bárbara falou, mas eu vou dar uma introdução para vocês aqui das metodologias. A principal metodologia que a gente usa é a abordagem triangular. Eu acredito que a maioria de vocês já devem ter escutado, mas se não, vocês podem botar aí para pesquisar. Eu não trouxe, eu não vou me aprofundar, mas eu já digo para vocês que a gente usa muito isso. Eu posso, quando eu for mostrar os materiais educativos, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso ela, essa abordagem. Essa abordagem ela foi criada por Ana May Barbosa, que é uma das pioneiras da arte e educação do Brasil, e ela é baseada em 3 ações, que é o ver, fazer e contextualizar. E aí, quando eu for mostrando os materiais, eu vou mostrando para vocês mais um pouquinho. E a metodologia que eu pesquisei lá no meu mestrado foi a partir da cultura visual. Era para você estimular um olhar crítico ao ler uma imagem. E aí também eu vou mostrar para vocês praticamente como eu uso lá nos materiais educativos, isso, certo? Só não vou me aprofundar porque não dá tempo, é uma fala rápida aqui, né? Bom, como exemplo de ações educativas que um núcleo do educativo pode estar fazendo, a gente pode ter eventos, né, que seriam seminários, encontros, palestras, feiras temáticas, oficinas, cursos. Os cursos podem ser artísticos, podem estar dialogando com a técnica que está em exposição, vamos dizer que seja uma exposição de fotografia. Você pode criar cursos que tenham a ver com a linguagem que está sendo exposta, de pintura. Curso técnico também, você pode estar chamando um fotógrafo para estar fazendo um curso mais técnico, ou mesmo teórico, certo? E os cursos, eles podem ser de curta e de longa duração. E outra ação educativa são os intercâmbios, que a gente falou anteriormente, da gente sempre estar olhando ao redor, por exemplo, o Museu de Arte do Rio, o MAR, ele foi construído, né, não sei se vocês já foram lá ou conhecem, mas já devem ter visto fotos. O Museu de Arte do Rio ele foi construído perto de uma comunidade muito antiga, né, de subúrbio, e o museu incluiu ações educativas com essa comunidade. Então, a comunidade não ficou excluída, a comunidade foi incluída na programação do museu. O Museu Murilo La Greca, que fica aqui perto de casa, fica no Recife, acho que vocês já conhecem, também tem uma comunidade perto, que é a comunidade do Vintém. Então, essa comunidade, ela frequenta o museu, muitas situações que existem, né, de eventos. Agora, com a pandemia, ficou mais raro acontecer, né? Mas eles sempre estavam lá, se sentiam em casa dentro do museu, né? Então, isso é muito importante. Escolas, fazer intercâmbio com escolas, com artistas, professores e essas comunidades locais. Então, são alguns exemplos aí, mapeando, por exemplo, quando você for escrever um projeto, né, já que a gente está dentro do curso de elaboração de projeto, quando você for escrever um projeto e você for pensar numa contrapartida social dentro de um educativo, você pode criar, a partir desse mapa aí, várias propostas para que você tenha essa sua contrapartida no seu projeto, de acordo com o perfil do seu projeto. Bom, em termos de cursos, a gente tinha falado antes, né? Tem os artísticos, os técnicos e os teóricos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de cursos artísticos. Você vai trabalhar com várias linguagens da arte, desenho, pintura, gravura,
fotografia, vídeo, performance, audiovisual, e o ideal é que esses cursos tenham a ver com o tema da exposição ou com o tema do seu projeto, né, cultural. Cursos técnicos, montagem, disposição, restauro, fotografia, vídeo, design gráfico, teóricos, né, história da arte, metodologias da arte e educação, formação de professores, etc. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos meus projetos, que eu já falei até, e vou reforçar, é quando eu elaboro um produto, um material educativo, eu gosto muito de fazer formação de professores e distribuir esse material educativo para os professores, porque a partir do professor, o que a gente está querendo propor se multiplica. Ele leva para a sala de aula e multiplica o conhecimento. Isso é bom, é uma boa justificativa quando você for propor uma contrapartida social no seu projeto. Aí eu trouxe como exemplo um organograma de equipe que eu fiz quando eu participei do Salão de Artes Plásticas de Pernambuco, em 2008, eu acho. E foi a minha primeira experiência como coordenação de educativo, e foi um trabalho imenso, mas muito gratificante. Com esse trabalho, eu vou mostrar os materiais educativos que eu desenvolvi a partir desse trabalho no educativo do salão, né? E aí esse foi um organograma de equipe que eu fiz, né? Para poder entender e administrar um monte de coisa que eu tinha que fazer, né? Então, tinha o educador do núcleo de mediação, como eu mostrei para vocês antes, e o educador de núcleo de formação. E a gente tinha ainda a elaboração de material educativo e o programa de intercâmbio, que era um programa que fazia parte do edital do Salão de Artes Plásticas, né? E aí embaixo vocês podem ver o núcleo de mediação, coordenação da equipe de mediadores culturais, geralmente é uma equipe, porque os mediadores eles têm que ter turnos, um atende de manhã, outro atende, um grupo atende de manhã, outro grupo atende de tarde, né? No caso daí eram 10 mediadores, divulgação para o público escolar, agendamento de visitas, a escola geralmente antes liga para agendar, né? Transporte escolar, quando tem verba, né? Tem um cronograma para isso, e distribuição do material educativo para o público que está visitando a exposição, e também registrar a visitação do público, né, à exposição. E no caso do núcleo de formação, coordenação de palestras, coordenação de workshops, formação dos educadores e mediadores, formação de professores, acompanhamento dos selecionados, no caso do programa de intercâmbio, né, e acompanhamento do material educativo. Então, vocês veem aí como é complexo, apesar de ser um campo novo de atuação, como é complexo e como envolve tanta coisa para você fazer, né? Bom, aí eu vou apresentar para vocês os materiais educativos. Vou apresentar. Vou parar essa apresentação aqui. E vou mostrar aqui para vocês os pulos dos gatos que a gente dá para poder fazer material educativo impresso, pelo menos, né? Deixa eu mostrar esse aqui. Pode falar, Paulo. Ô, Lúcia, eu tenho uma dúvida. Esse processo de construção das ações formativas dentro do... Não, dentro do núcleo de mediação, assim, quem é que propõe essas atividades de mediação? É o artista ou é o museu, a galeria que vai receber a exposição? É tudo. Tudo junto. Tudo junto. Na verdade, é assim, por exemplo, vou dar o exemplo dessa exposição que eu já falei, que era uma exposição coletiva de arte e tecnologia, que foi lá na Torre Malakoff. Foi uma das exposições do Salão de Artes Plásticas, esse que eu mostrei para vocês aí, esse organograma que eu fiz, né? Então, tanto a Torre Malakoff, como o Salão de Artes Plásticas, como os artistas que estavam participando, eles precisavam do educativo justamente para a exposição ter vida. Muitas das obras, por exemplo, eram interativas. Essa de Cuquinha, que eu falei, por exemplo. Tinha que ter uma equipe de mediação ali, né, recebendo o público, dizendo como é que você pode interagir na obra. As outras obras também eram todas interativas, sabe? Então, todo mundo precisava da equipe do educativo. É isso que eu digo, a equipe do educativo é que dá vida da exposição, sabe?
A maioria dos museus hoje em dia tem que ter o núcleo do educativo, para que a coisa funcione, para que as pessoas, o público que vai ao museu, saiba, né, tenha alguém para receber, para promover esse encontro, para promover esse diálogo, sabe? Então, é todo mundo, né? Na verdade, o educativo ele tem que estar, eu acho que desde o início, né? Desde a curadoria, para poder estar trabalhando. Pode falar, André. Uma coisa que eu acho que é importante também a gente pontuar é a importância desse profissional que vai fazer a coordenação desse núcleo educativo, que é um profissional que vai fazer essa curadoria educativa dentro do projeto mais amplo. Boa. Então, ele é o profissional que vai estar pensando na seleção e em metodologias de apresentação desses conteúdos que vão ser tocados, né, pelo projeto, pela proposta, e de como isso vai ser acessado pelos diversos tipos de público, como você colocou. Mas pensando em termos de composição de equipe, a pessoa responsável por pensar, né, e levantar essas propostas é esse coordenador pedagógico ou, de repente, um curador educativo pedagógico dentro do projeto. Exatamente, André. Boa colocação. Bárbara quer falar. Eu tento sempre ver a pergunta dos alunos de um lugar de quem está começando, né? Porque eu comecei e eu tinha algumas dúvidas. E eu acho que a pergunta de Paulo tem muito a ver com quem é o responsável por isso, né? Se for uma galeria, por exemplo, se for um museu, porque existem museus, Paulo, que eles já têm uma equipe educativa, né? Que ele já tem, vamos supor, o Mamã tem uma equipe educativa, o La Greca tinha uma equipe educativa, que é uma equipe que já tem um coordenador educativo, pode já existir, né, ou deve existir. O Museu do Homem do Nordeste tem equipe de mediadores, monitores. Mas vai chegar uma pessoa com exposição nova, com conteúdo novo. Então, acredito que pode ter uma pessoa, mesmo que já exista, né, a parte estruturada do museu, você chegar com o seu projeto propondo ações diversificadas ou tendo até uma previsão de um orçamento para material educativo, porque você junto o coordenador educativo do seu projeto, ele pode interagir com a equipe educativa do projeto, né? Porque para projetos de exposição, eu acho muito interessante quando você vai fazer aquele material esqueci o nome dele novamente, mas quando você vai fazer um material é o memorial do descritivo da exposição, você pode já apontar ali quais são as ações educativas que vão acontecer dentro do projeto, né? Se vai ser uma palestra, qual é o recorte dos palestrantes. Isso. E essa pessoa que vai fazer essa coordenação pedagógica é que, junto com o museu, vai selecionar essas atividades depois. Então, se você puder, já no memorial descritivo, apontar como é que vai ser esse educativo, né? Ou até criar um documento específico, ou detalhar no teu projeto como vai ser essa ação educativa, eu acho importante. Se você for fazer, por exemplo, um projeto de exposição que não seja num espaço institucionalizado, né? Você pensar em como vai ser essa exposição, se vai ser uma residência, ou tentar pensar como é que você vai colocar para fora o conteúdo que você criou dentro do seu projeto artístico, né? Exatamente. Aí seria interessante até Lucinha comentar um pouco pela experiência dela, dessas situações em que você já conta com um núcleo para executar, para aplicar as propostas que vão ser concebidas dentro da elaboração do projeto da exposição, ou quando, dentro do custo do orçamento da exposição, você tem que prever também a equipe necessária para essa execução, porque nem todos os espaços possuem. Bom, eu posso compartilhar, assim, a experiência. Por exemplo, essa experiência do Salão de Artes Plásticas tinha recurso para material educativo, tinha recurso para a equipe de mediadores, a gente
fez uma seleção. A seleção, geralmente, a gente convoca pessoas, né? As pessoas vão fazer entrevista, a gente organiza o horário. No caso, eu mostrei para vocês, que agora eu não vou voltar à apresentação, mas era uma equipe de 10 mediadores. Então, 5 de manhã, 5 de tarde. Era uma equipe boa para trabalhar. Já outra experiência que eu tive, que foi da Bienal do Barro, eu trouxe também um material educativo aqui para vocês, era o contrário, não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro para material educativo, não tinha dinheiro, pouquíssimo dinheiro para a equipe de mediador, e aí a gente vai correndo atrás, sabe? Não, tem que ter no mínimo um grupo aí de 10 pessoas, pode falar, Bárbara. Está sem som, teu áudio está sem som. Ai, desculpa, lembrei agora do projeto que a gente fez no Branco do Olho, né? Sim. Que era um projeto, Paulo, que a gente... Era um ateliê muito pequeno e que a gente propôs diversas atividades de expositivas ao longo do ano. E o que a gente propôs foi um material educativo que era uma... Não sei nem se você tem ele aí, Lúcia, fácil. Eu estou sem ele. Mas era uma xerox preta e branca, com o texto da curadora e algumas ações assim que a gente propunha de intermediação. E quem intermediava a exposição era o próprio artista. Então, parte da ação educativa, como a gente não tinha recurso, e o espaço era muito pequeno, a gente não tinha condição de receber grupos expositivos muito grandes, né? Porque era realmente um espaço muito pequeno. Eu acho que aquele espaço da gente não tinha nem 30 metros quadrados. A gente fazia essa intermediação com o próprio artista. Então, a gente fez uma publicação muito simples, onde a gente disponibilizava o texto da curadora, até porque o dinheiro do projeto não dava grana para botar um sign, por exemplo. Então, a gente era um projeto bem BO mesmo, não era só BO porque era branco do olho, não, era BO porque era baixo orçamento mesmo, né? Então, a gente teve essas estratégias de mediação, a gente não deixou de fazer a mediação cultural, né? Então, estratégias podem ser pensadas através do próprio volume do projeto, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui foram alternativas também de materiais educativos que a gente fez, no caso do Salão de Artes Plásticas, até que tinha orçamento, mas deixa eu mostrar para vocês esse aqui. Deixa eu botar aqui no Ctrl+. Esse material educativo, vamos dizer que tenha sido o primeiro material educativo que eu fiz, inclusive André me ajudou nesse início dessa coordenação de educativo e de elaboração de material educativo. E aí André não pôde ficar com a gente no salão, acho que na época trabalhava na prefeitura, né, André? Mas a gente começou até a construir junto esse material. E o que é esse material? É um cartaz. Então, a gente tinha lá, na lista de materiais gráficos, um caderno educativo e um cartaz para divulgar essa exposição. Essa exposição era de Samico, que é um xilogravurista muito famoso daqui, e já faleceu, armorial, e Derlon, que é um grafiteiro que utiliza essa linguagem, né, do cordel. Então, a curadoria dessa exposição foi de Adriana Doria Matos, e ela selecionou esses dois artistas para estar dialogando, né? Samico, que é um artista mais antigo, mais idoso, já com um renomado, com Derlon, que era iniciante, fazer esse diálogo. E aí eu olhei assim, eu digo, poxa, esse cartaz, a gente podia fazer um material educativo com cartaz, porque era um desperdício você olhar o valor de impressão de um cartaz e esse cartaz não servir para nada. Então, a gente fez esse cartaz, que ele é impresso na frente, com trechos, né, recortes, detalhes das obras dos dois artistas, e no verso ele tem perguntas que favorecem a contação de histórias, né? Esse material educativo, ele vira um joguinho, deixa eu voltar aqui para vocês verem a capa dele, tá vendo? E aí, para cada imagem, a gente fazia ou uma pergunta, ou a gente favorecia a pessoa contar histórias, por exemplo. Era uma vez, ou conte essa história, e logo abaixo tinha o nome do artista, Samico, o título da obra, O Comedor de Folhas, e a técnica, xilogravura. Vou voltar para vocês verem o comedor de folhas que está aqui.
E aí a ideia era você começar a contar uma história a partir dessa imagem. Então, esse material ele foi muito legal. Eu trouxe o cartaz aqui, tamanho natural, para vocês verem. Porque a gente imprimiu muito. Samipa adorava contar histórias, é verdade. A gente imprimiu muitos cartazes. Esses cartazes iam ficar, né, perdidos, porque você cola e depois arranca. E, na verdade, esse cartaz, ele virou um material educativo. Ele é mais ou menos desse tamanho aqui, para vocês terem ideia, o verso dele. E ele virou um jogo que você podia fazer a mediação a partir dessas cartinhas. Então, muitas vezes a escola chegava e os mediadores estavam com essas cartinhas, e aí eles faziam uma roda lá com o público escolar e incentivava, né? Que lugar é esse? Conta essa história. E aí esse material ele serviu, e aí muita gente guarda esses cartazes, o cartaz ficou desejado por muita gente, né? E aí esse foi o primeiro material assim que eu trouxe para mostrar para vocês. Foi um dos primeiros, está aqui as perguntas de um tamanho maior, né? Para vocês verem. Aqui embaixo tem mais informações, né? A sugestão de contação de história, e informações dos artistas e o grafite, estilogravuras, duas técnicas. Só não tem o nome da ficha técnica da gente que fez, porque era o primeiro cartaz, eu nem botei o nome, nem meu nome, nem o de André. Mas a Zolu ganhou um prêmio com esse cartaz, sabia? Levou para São Paulo, alguma coisa de design. Acho que Niedia também participou, não foi? Sim, mas o nome da gente está aqui, André, nesse caderno. No caderno, eu digo no cartaz é que não ficou, né? Uhum. Mas nesse caderno ficou. Bom, aí esse caderno é um caderninho... Deixa eu ver se eu tenho, eu não estou com ele aqui. Mas ele é um caderninho que foi dessa exposição, essa faixa azul é um glossário, então toda palavra diferente a gente colocava lá, ou referências para pesquisar, né? Aqui tem as boas-vindas, falando sobre o caderno educativo, aqui sobre o salão de artes plásticas e sobre a exposição, e sempre com essa faixazinha azul, né? Essa caixinha azul com informações que acrescentavam para o texto que estava sendo lido, né? Os artistas, as técnicas, uma linha do tempo, né? Mais contação de história, essas folhas aqui, elas eram picotadas, esse material ele ficou muito bonito. E aqui propostas de atividades. E aí entra, eu já vou começar a falar para vocês. Entra a metodologia triangular aí, porque se vocês pararem para ver, para perceber, a gente tem o ver, então sempre a gente está promovendo Joia, o ver, né? A gente sempre está promovendo, incentivando que a pessoa olhe com mais cuidado para aquela imagem, para aquela obra, né? Ou sempre contextualizando, dando referências de pesquisa, referências sobre o artista, sobre a obra, sobre a técnica, né? E principalmente o fazer, porque quando a gente faz, desenvolve alguma atividade artística, ela ajuda o conhecimento, a fixar o conhecimento. Então, a gente trouxe propostas de atividades artísticas que tinham a ver com a exposição. Então, essa, por exemplo, era gravura surpresa. Essa outra era uma coleção de texturas para a gente fazer carimbo, né? Carimbar, essa aqui do lado, carimbar. E aí tinha como fazer, o que é que precisava. Tudo tinha a ver com essa coisa da gravura e imprimindo uma ideia, se essa rua fosse minha, e mapeando o grafite na cidade. E aí, mais no final, mais cartinhas para fazer o jogo, né, do caderninho. Que pena que esse caderno não está aqui, eu pensei que ele estava. Mas, enfim, é isso aqui. Fala, André. Não, só uma coisa para complementar, é que Sim. um tipo de material como esse contribui, inclusive, para você ampliar o público indireto que vai ser beneficiado pelo projeto, porque é algo que não é usado apenas durante as ações de mediação. Isso daí vai subsidiar o professor
para ter material sobre esse conteúdo com outras turmas que não apenas aquelas que visitaram. Exatamente, André. Eu acho legal o material educativo, por isso que eu sou apaixonada de fazer material educativo, porque a exposição ela não termina. Ela não termina, né, ela continua. Você leva essa exposição para vários lugares a partir desses materiais educativos. Essa exposição de Samip Derlon, com esse material, ela continua, ela está continuando aí, né? Aqui está a equipe do educativo, quando o André começou com a gente. Mas o Márcio Almeida não deixou, chamou ele. Esse André é meu. Ai, mas ele fez um trabalho lindo na prefeitura também, tá? Eu sei, né? Tá ótimo. Esse é outro cartaz da exposição que eu falei para vocês. De arte. Falou, eu conheci André novinho na prefeitura, fazendo, por exemplo, o Spa das Artes, ou na monitoria nas exposições, eu acho que quando era estagiário, não era André? Muito tempo. André, quando o Márcio Almeida disse, oxente, André, você está fazendo o que nesse salão? Venha-se embora. Não deixou, não. Oh, esse é o outro cartaz dessa segunda exposição do salão, que chamava Lugar Dissonante. E aí, aqui é a frente do cartaz, deixa eu botar aqui em tela cheia para vocês verem melhor. Essa é a frente do cartaz. E no verso do cartaz, eita, é outro, desculpa, gente, é outro, o verso do cartaz, aqui. Ele tem uma proposta de virar um objeto e dobrar e fazer aquele... Vocês estão vendo aqui, ó, embaixo, aquele joguinho que faz assim. Só que aí, para cada... Aquele que faz assim, né? Isso, que faz isso, exato. A ideia era essa, porque eu não tenho montado um aqui, Tirava mas um postal sanfonado. ele ficava bem legal. Também foi outro objeto. Foi como era a exposição era de arte e tecnologia, né? E a gente falava de tecnologias mais de ponta, né? E tecnologias mais, vamos dizer assim, artesanal, né? Isso aí dialogava também com a história da exposição. Então, você podia cortar aqui essa faixa e aqui com esse quadrado, então eu já estava apontando aqui, com esse quadrado aqui, você podia fazer essa dobradura e fazer esse objeto. E para cada pergunta, para cada ladinho do objeto, a gente fazia perguntas, sugeria atividades, sempre dentro dessa metodologia da abordagem triangular. Aproveitava o material educativo para brincar disso. Uma hora era uma atividade, outra hora uma pergunta, né? Outra hora para uma pesquisa, certo? Deixa eu botar aqui maior. Aqui, ó, vamos interagir, e aí tinha um para cá, um para lá, né? Vamos, que tecnologia é essa? E a gente discutia sobre a questão da artesania, né? Vamos fazer um som, era uma exposição que tinha muita obra sonora, né? E quem é o autor? E é isso. E aqui tinha as instruções, né, para você usar, dobrar e ter esse objeto. E aí foi massa, porque os mediadores, para mediar grupos e pessoas, as próprias pessoas mesmo que ganhavam esse cartaz já cortavam, já dobravam, já interagiam com a exposição de uma outra forma, né? Aqui também é o terceiro cartaz, não vou mostrar mais cartaz para vocês, mas esses cartazes, eles são uma ótima dica para você usar, porque você tanto divulga a exposição, como você faz um material educativo, né? Luluca, só deixando até claro que eu pedi para você focar nesses cartazes, né? Porque eu acho que eles têm uma inteligência gráfica, assim, de ser produtos que não são caros, porque eu falei isso, mas eu vou até repetir, mas vamos supor, uma impressão dessa, por exemplo, ela é cor na frente e bicolor atrás, né? Isso. O primeiro, pelo menos o primeiro que você mostrou, ele tem uma cor na frente, ele é policromia na frente e monocromia atrás. Então, não é tão mais caro, fazer um cartaz com apenas uma cor atrás, porque o cartaz colorido ele é caro. Mas se você usa apenas uma cor atrás e, tipo,
Você pode fazer outra coisa, você pode usar um papel colorido ou usar um papel mais especial, né? E ter a cor só no papel, fazer uma impressão preto e branco. Exato, Bárbara. Boa observação. Mais econômicas até. Essa exposição, por exemplo, foi na Amparo 60, né? E não tinha verba para material educativo, como, por exemplo, esse do salão que eu mostrei para vocês, né? De caderno educativo, de mais elaborado e tal. Mas esse material educativo, ele supriu perfeitamente, né? O material que a gente poderia fazer, ele serviu de cartaz, era uma exposição de cartazes, então, óbvio que a gente ia fazer um material educativo que era um cartaz, e o artista, ele pesquisava sobre, o tema dele era Marginais Heróis, que é aquela frase de Hélio de Sica, mas ele dizia que tinham vários outros marginais heróis. Por exemplo, ele coloca lá em cima Chico Sainz, Che Guevara, São Sebastião, Chapolin, Maria Bonita, Raul Seixas, e ele convidou também J. Borges para interagir com ele. Então, tem umas imagens de J. Borges, e aí no verso a gente colocava, vou botar maior para vocês verem. A gente falava sobre o personagem que estava estampando o cartaz, por que ele era considerado, né, Chacrinha, Carmen Miranda, né, sempre são pessoas que fugiam da reta, assim, né, saíam. E aí a gente criou perguntas, depois da gente apresentar e contextualizar, a gente criou perguntas sobre esse personagem que tinha a ver com o personagem, né, e dava os créditos da imagem aqui, para vocês, só para vocês verem aqui rapidamente, né. E aí tinha sobre o jogo, sobre a exposição, quem eram os artistas que estavam participando, além de Rico Lins, do Rio de Janeiro, e J. Borges, tinha Mabuse, que ele fez uma instalação lá. E é isso, tem aqui coisa. Deixa eu ver aqui outra coisa. Pode falar. Uma coisa que eu lembrei também, Lucinha, é que foi criado um aplicativo para essa exposição. Parece que foi. Que é como se fosse um filtro para redes sociais, né? Que as pessoas tiravam as fotos e elas se transformavam em uma imagem parecida com dos cartazes. Então, eu acho que esse foi o trabalho de Mabuse. Acho que foi isso. É isso mesmo, André, boa lembrança. Que incrível, adorei a ideia. E que é algo que hoje em dia é relativamente simples, né? Essa galera jovem que aprende programação, vendo do tutorial no YouTube, consegue fazer esses filtros, né? E é um recurso que pode também ser aplicado, né? Dependendo da proposta do projeto. Eu nem sabia dessa atividade e eu propus filtro para as atividades aqui do Museu de Arte Sacra. Era uma das coisas que eu tinha proposto. Legal. Antes de eu passar para esse, é porque eu esqueci. Eu vou mostrar o da Bienal do Barro, que eu falei, que era uma exposição com pouco recurso, né? Eu acho que eu vou ter que parar aqui e vou voltar. Vou botar isso aqui, ó. Aqui. Esse é o da Bienal do Barro. Isso aqui é um papel A3, gente. E a gente fez essa dobradura em 3, esse folder. Ficou assim. Tá vendo? Uhum. Pode falar, Paulo. Uma dúvida, esse filtro, ele foi usado como uma estratégia de mediação ou de divulgação da exposição? Os dois, né? Era uma mediação, porque você interagia com a exposição, né? E divulgava também, né? Eu acho que era obra também, né? Era uma obra também, exatamente. Eu acho que hoje em dia isso é cada vez, né, mais usado, né? Os filtros mesmo do Instagram é uma coisa que se usa pra caramba. Né? Bom, esse material é um material também, né, naquela condição que a André pediu para eu falar, né, uma exposição que não tinha grana e a gente se virou, criou esse material, então tem uma linha do tempo aqui, apresenta a exposição, deixa eu pular aqui. Vou mostrar aqui. Tem essas cartinhas aqui com perguntas, não dá para pular, não.
E você, quando abria, você também podia usar. Aí a gente selecionou esses 5 temas, né? Barro arte, barro matéria, barro cultura, barro corpo, barro memória. E atrás a gente tinha palavras-chave, que é outro recurso bem legal de você usar, que são as palavras-chave, para cada um desses temas aí, né? E informações sobre a Bienal do Barro. E esse material, ele também foi super legal. Esse aqui é um material de uma exposição também que eu participei, de arte sonora, que a gente não tinha verba para o material educativo, só para o catálogo. Aí o que foi que a gente fez? A gente botou o educativo dentro do catálogo. Eu não achei o PDF desse, mas aí eu trouxe no final do catálogo, né, tem o início, que apresenta as obras, e aí no final do catálogo tem o educativo da exposição. Então, ficou uma coisa só, catálogo educativo e material educativo numa coisa só, que eu achei muito legal. Isso aqui eu só fiz uma vez, mas eu achei muito bom, porque quem vê o catálogo também tem acesso ao material educativo, não fica à parte, né, da exposição. Pode falar, Bárbara. É só para Sandra, né, que a Sandra andou questionando sobre a Hermílio de Moraes, a estação cultural que está abandonada, Lúcia. Completamente abandonada, sucateada. Essa exposição foi lá, na época que eu estava gerenciando a casa, né, fazendo a parte administrativa e cultural do equipamento, viu, Sandra? É uma das várias exposições que tiveram por lá. Paulo, pode falar. Estou expulsando e estou malhando. Paulo. Oi. A minha pergunta é: quais são as estratégias de acessibilidade que podem se pensar para esses materiais gráficos quando a pessoa é uma pessoa cega? Então, eu coloquei audiodescrição em outros materiais. Deixa eu botar aqui. Mas esse material é virtual, é online. Uma estratégia, Paulo, assim, que não atende na totalidade, né, é colocar esses documentos em PDF, porque a pessoa tem acesso pelo leitor. QR Code? Não, é pelo leitor digital mesmo, né? Porque todo texto ele consegue ser lido pelo leitor digital. O que a pessoa não vai ter acesso, a pessoa tem acesso ao conteúdo de texto, ela não tem acesso ao conteúdo da imagem. Ao conteúdo da imagem é preciso que haja audiodescrição. Eu vou mostrar um exemplo de audiodescrição no material educativo aqui que eu fiz. Luca, obrigada. Isso aqui é um joguinho que a gente criou para o SESC do Rio Grande do Norte, que ele recebia público escolar para estar interagindo com o acervo de filmes de cinema que ele tem lá. Aí a gente fez esse joguinho, aí esse joguinho ele tanto podia ser jogado como tabuleiro, como eles iam imprimir um banner para você brincar, os alunos, as pessoas seriam as próprias pecinhas. Vou falar mais rápido, bem rápido aqui. Esse outro foi um quebra-cabeça que a gente fez para uma ação de grafite também para o Rio Grande do Norte, em que ficou bem simples. Esse é um papel A4, você pode imprimir numa impressora, você pode cortar as pecinhas quadradinhas mesmo assim, e aí no meio das imagens você tinha essas perguntinhas, que eu chamo de questões mediadoras, e que incentivavam as pessoas, quando estavam montando o quebra-cabeça, a ler as perguntas. E isso favoreceu o olhar para a imagem ou para a ação de grafite que o SESC estava fazendo. A gente também desenvolveu uns livrinhos que eles eram pequenininhos, assim, imprimia num papel A4 e dobrava, então ele ficava um A4 dobrado em 4, sabe? E aí a gente colocou, pronto, nesse aqui eu já coloquei a audiodescrição. Aí tem, falando sobre o texto institucional da galeria, lá do SESC, a apresentação do material educativo, sobre a exposição, sobre o artista, tudo para contextualizar, palavras-chave que tem a ver com essa exposição, que era sobre os orixás, que esse artista trabalhava,
mais contextualização, falando sobre os orixás e um pequeno resumo sobre cada um deles. Questões mediadoras, né, questões que tinham a ver com a exposição. Propostas de atividades que tinham a ver também com a exposição e obra para os ouvidos, que a gente chamava, que era uma obra que a gente escolhia para fazer uma audiodescrição, sabe? Aí tá aqui. Oh, gente. Foi essa obra que a gente audiodescreveu. Aí na outra página tem obra para os ouvidos, e tinha a audiodescrição da obra. Aqui algumas curiosidades sobre coisa, um glossário e fontes para você pesquisar mais, né? Esse ficou um materialzinho bem pequenininho, dava para imprimir na impressora de casa mesmo. A gente fez para não sei quantas exposições. Bom, esse livro é um livro educativo que eu fiz desse projeto, que chama Recife Arte Pública. Ele é um livro que a gente mapeou obras de arte em 3 categorias, murais, vitrais e esculturas, e a gente fez essa curadoria educativa. A gente separou algumas obras com esses temas, cidade e arte, memória, identidade e poesia. Eu vou falar bem rápido. A gente tem uma introdução para cada capítulo, né, contextualizando o tema, com imagens, né, da cidade, do Recife, e depois, no caso da cidade e arte, a gente escolheu os artistas, que a gente mapeou obras, né, que seria Cícero Dias, Brenan e Abelardo da Hora, Lula Cardoso Aires e Corbiniano Lins. A gente selecionou esses 5 e depois a gente fala de outros artistas e outras obras de arte mapeada. Mas o que eu quero mostrar para vocês para cada tema, a gente criou uma página do educativo, onde a gente tem aqui em cima as questões mediadoras. A gente tem aqui embaixo uma contextualização, uma provocação de você pesquisar mais sobre o tema, uma sugestão de atividades, né, e dicas de links, livros e sites que você pode ampliar. E nessa outra página a gente tem um mapa com todas as obras que a gente citou, localizadas e onde você encontra elas aqui. E aí eu pulei a página da audiodescrição, meu Deus. Aqui, ó. Para todo capítulo, a gente tem uma obra de arte pública, em que a gente faz a audiodescrição da obra de arte e incentiva também a opção de tocar, porque por ser obra de arte pública, você também pode ter a experiência do toque. Né? Na maioria das obras de arte pública, você pode ter a experiência do toque. Então, além da audiodescrição, a gente ainda sugere isso, né? Aí, deixa eu ver mais, falando bem rápido aqui. Aqui é a aula. Aí, deixa eu pular para aqui para vocês. Só mostrar um negócio aqui. Ó. Eu vou colocar depois no chat. Tem esse link aqui do ISU, que é da Zolu Design. Olha meu livro aí, gente! Esse é o livro de Bárbara. Aí tem esse livreto, que é desse projeto que eu falei para vocês, do Recife Arte Pública, tem um mapeamento de esculturas. Tem esses 2 cadernos educativos, que a gente também fez, que é outro projeto, que eu não trouxe ele aqui, mas chama Acervo Educativo. Vocês vão lá encontrar, do Museu de Arte Contemporânea, né, lá em Olinda, o MAC. Vocês aqui também vão encontrar essa proposta de metodologia de material educativo. Esse projeto a gente aprovou no Funcultura para trabalhar o acervo do MAC. Aí vocês estão vendo aqui, vou passar bem rapidinho. E aí a gente tem perguntas, a gente escolhe uma imagem, a gente faz uma série de perguntas aqui, né, em relação às imagens, né? Fala sobre o tema, sobre essa curadoria. E aí a gente trabalhou no caso, pronto, joia, André. A gente trabalhou no caso aí com a coleção que a Assis Chateaubriand doou ao governo do estado de Pernambuco e que foi a coleção que fundou o MAC, né? E aí nessa página da Zolu, que são
designers que fazem esse trabalho com a gente, vocês vão encontrar várias publicações bem legais para vocês estarem vendo. Eles são feras no desenho, eles também trabalharam com a gente no Salão de Artes Plásticas, esse material que eu mostrei para vocês. Eles que trabalharam também, né, o design com a gente, tem a revista e o livro de Bárbara, está aqui do Spa das Artes. E o livro que eu mostrei para vocês educativo lá do Recife Arte Pública, aí vocês têm esse site aqui, recifertepublica.com.br. Aqui vocês podem ver o mapeamento que a gente fez, né, de esculturas, murais e vitrais. E aí a gente abriu na Lab do ano passado essa aba chamada Educativo, que se você clicar nessa aba, você é direcionado para esse site, e aí nesse site vocês podem ter a publicação que eu mostrei, vocês podem folhear elas também, né, como na plataforma do ISU, como eu mostrei a outra lá, aquele livrinho, vocês podem folhear, ele é um caderno, um livro educativo, a partir desse projeto, eu vou folhear assim pequenininho mesmo, só para vocês verem, mas é tudo que eu mostrei lá, e mais ainda, que eu não mostrei tudo. Além do livro, vocês têm acesso a videoaulas, que estão lá no canal do YouTube do projeto, que é uma introdução a cada capítulo, e uma biblioteca de links que tem a ver com arte pública e outros mapeamentos de arte pública. Tá? Bom, gente, aí o seguinte, deixa eu perguntar para vocês aqui. Bárbara tinha me pedido para eu... Desculpa. Qual é o nome do site mesmo? Qual site? Você falou. Recife Arte Pública. Sim. Tá. Obrigada. Eu não estou escutando quem está falando, sabia? Agora eu vi. Quem foi? Foi Sandra? Você perguntou qual era o site? recifeartepublica.com.br. Aí, veja, Bárbara, pronto, o André colocou no bate-papo aqui. Bárbara me pediu para eu falar um pouquinho sobre acessibilidade, né? Mas eu soube que vocês tiveram aula com Liliana com acessibilidade. Então, eu vou falar muito rapidamente aqui sobre... Na verdade, era um pouco da metodologia que você pesquisou, mas, enfim... entendi. Então, a gente já teve aula com Liana. Então eu já falei como eu uso, né? Eu uso essa questão da audiodescrição, eu sempre pego uma imagem no material educativo e faço, né? E tem essa questão do toque, quando é obra de arte pública, que a gente sugere isso aí. Então, eu vou pular isso aqui. Eu não sei se Liliana mostrou esse livrinho dela, mostrou, Bárbara, as propostas de acessibilidade para cada linguagem. Ela mostrou esse livrinho. É do Notas Proêmias? Sim. Sim, ela comentou. Então ótimo. Então tranquilo. Então é isso, gente. Eu estou aqui à disposição de vocês para responder perguntas. Eu acho que eu já mostrei um bocado de coisa, né? Muita coisa. Muitas provocadas e muitas ideias. Pois é, ideia não falta, né? A gente pode fazer zine, como a Bárbara bem lembrou do Branco do Olho, a Xerox, foi muito bom aquele material, né? O cartaz, esse A4 dobrado em 4 também, que ficou um caderninho bem pequenininho, ficou muito gracinha, dá para imprimir na impressora, né? O jogo também, inventar jogo que você pode estar recebendo público. Enfim, eu poderia até mostrar mais coisas, mas eu acho que pelo tempo, eu acho que é isso. A gente já até extrapolou, assim, os alunos já estão firmes e fortes. Muito obrigada por participar. Obrigada, então, gente. Luca, eu fiquei encantada, que a gente é amiga há tanto tempo, mas eu não conhecia esses teus trabalhos do Rio Grande do Norte, né? Sim. Como sempre, incríveis. Eu adorei a possibilidade de ter... Porque, assim, gente, a gente pode estranhar até, né? A audiodescrição está em texto, né? Mas alguém vai ler a descrição da obra. Então, ela é audiodescrição, ela não deixa de ser audiodescrição porque está lá o texto, principalmente se ele tiver
um PDF, né, que você consegue lá tá acessando. Então, é uma estratégia também, porque às vezes a audiodescrição ela sai cara não só pelo trabalho do roteirista, que é a pessoa que faz o roteiro da audiodescrição, e do consultor que dá a consultoria para saber se aquele texto está fazendo você entender a obra. Mas tem a gravação, tem o estúdio, tem a equalização, a edição. Então, isso às vezes acaba onerando um pouco o trabalho da audiodescrição, a narração, exato, Dani. Então, assim, não deixa de tornar o trabalho acessível, sabe? Então, a gente viu aí diversas fórmulas e diversas formas criativas de estar deixando um projeto cultural acessível, né? Acessível de forma educativa, acessível de forma de estratégias de acessibilidade, né? Enfim. Que tem um impacto social grande, né? Exato. Muitas possibilidades aventadas aqui. Exatamente. Lu, muito obrigada, você arrasou demais, como Obrigada, sempre. gente. Se vocês quiserem fazer contato, estou à disposição. No Instagram, eu acho que é Lupa Edu, e o Recife Arte Pública. Obrigada, Jennifer. A Jennifer estava comigo no outro curso. O Recife Arte Pública tem um Instagram, vocês podem entrar em contato comigo por lá, e também tem esse novo Instagram que eu fiz, que chama Lupa Cultural. E segue ela lá, gente. Seguem lá tem outros projetos que vocês podem ver, e eu vou estar sempre atualizando quando eu for dar curso, e é isso. Obrigada, eu que agradeço. Lu, a gente que agradece. Obrigada. Obrigado mesmo. Boa noite. Minha cabeça está cheia, você já está fervilhando de ideias aqui. Da Gênesis. Tá faltando foto. Vamos lá. Isso, e eu foto, minha gente. Abrir as câmeras. Abram as câmeras, s'il vous plaît. Hoje eu estou com a alergia braba. Chega, eu estou aqui. Agora. Josi, Mago, Jenny. Quem que está mais Todo mundo aqui? se levantando do sofá, das redes, das cadeiras. Lu, valeu, viu, Lu? Foi ótimo. Obrigada, gente. Estou obrigada, aqui à disposição. Valéria. Podem me procurar. Viu? Elza tá justificada. Jennifer também apareceu aqui dizendo que estava com a câmera quebrada. Tiraram a foto. Vários prints. Que bom, então. Lu, obrigada por ter lembrado. Da gente. Obrigada. Boa aula para vocês aí. Tchau. Tchau. Cheiro, Luca. Obrigado. Beijo. Boa noite. Boa noite. Espero que você tenha Boa manhã.